Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Rádio CN Mix. Claudemir Nunes. Bom dia, são 10 horas, 4 minutos, 10:04. Estamos iniciando nesse exato momento mais um programa direto ao ponto aqui na sua CN Mix, Novo Oriente para todo esse mundão de meu Deus. A partir de agora, a comunicação e mixagem desse amigo de vocês, Claudemir Nunes, até meio-dia. Hoje é terça-feira, dia 12 de setembro de 2023. A partir de agora, você conferindo o nosso programa através das fanpages do Facebook, aplicativos Rádios Net, Zeno Rádio, Rádio Box e plataforma CX. Você acompanha também a nossa programação através da Irapuá Web Rádio. Enfim, para todo esse mundão de meu Deus, programa direto ao ponto, até meio-dia. Você participa mandando a sua mensagem de voz, de texto, através aí do nosso WhatsApp, DDD 88-99361-1909. É o telefone, o WhatsApp para você participar aqui junto com a gente até meio-dia. Terça-feira, dia 12, e atenção para os destaques do programa de hoje. Rádio Nacional completa 87 anos de muita música e informação, inclusive levando até você a Hora do Brasil, né? Quem nunca viu ou ouviu, né? Hora do Brasil aí, portanto, um programa aí produzido pela Rádio Nacional de Brasília. Viva Maria hoje fala sobre medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Daqui a pouco essas informações. A AGU cobra 292 milhões de pecuarista por danos climáticos. PNI 50 anos. Saiba como as vacinas são fabricadas. Tragédia no Rio Grande do Sul, já são 96 municípios afetados, inclusive número de vítimas chegando a 47 e mais de 25 mil pessoas desabrigadas. Agora os MEIs podem emitir notas fiscais pela plataforma gov.br. Olha só, coisa boa, né? Nota fiscal aí disponibilizada pelo gov.br para as pessoas que têm aí o MEI registrado. Mais uma facilidade aí do governo. Ainda, consignado do Bolsa Família está liberado para você se endividar, se você quiser, é lógico, né? Se não, deixe lá direitinho, né? O seu dinheirinho caindo todo mês. Festival de Tecnologia e Inovação começa nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Presos soltos sob custódia estão monitorados com tornozeleira em São Paulo. Tá mais do que certo e justo. Tem que monitorar esses rapazes, essas pessoas aí que estão aí à mercê da justiça. Daqui a pouco a área policial que aconteceu de ontem para hoje aqui em Novo Oriente, região do 7º Batalhão Sertões e Crateús, daqui a pouco dentro do nosso programa. A área esportiva você acompanha também aqui junto com a gente, lembrando que hoje tem mais um amistoso da seleção brasileira de futebol masculino. Aliás, não é bem amistoso, né? Já é as eliminatórias, né? Para a Copa aí, para a Copa do Mundo, que se aproxima já, né?
10 horas 9 minutos. Daqui a pouco também você vai conferir aqui junto com a gente os destaques do jornal O Povo e Diário do Nordeste aqui no estado do Ceará. Operação mira suposta fraude na intervenção federal militar no Rio de Janeiro. Inclusive, a Polícia Federal cumpre mandados em São Paulo, Minas e Distrito Federal. Braga Neto tem sigilo quebrado. Menino, tá vindo mais coisa aí. E falando do brasileiro lá nos Estados Unidos, o Danilo Cavalcante está dando trabalho à polícia lá dos Estados Unidos, que inclusive já aumentou a recompensa para quem der informações do paradeiro desse indivíduo. Brasileiro foragido nos Estados Unidos é visto e está com rifle. Entrou numa residência, trocou tiros e saiu com rifle. Daqui a pouco destaque aqui também dentro do nosso programa até meio-dia, direto ao ponto. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Agora são 10 horas 12 minutos. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no município de Novo Oriente, através da CN Mix. Obrigado pelo carinho. Aos amigos e mais que estão acompanhando a gente através da internet, das redes sociais, as nossas fanpages também no Facebook. Deixa eu mandar um bom dia aqui pra G, tá aqui já mandando carinha. Bom dia também pro meu amigo José Ribeiro, lá de Quiterianópolis. Um abraço pra você. O homem lá da Ibiapaba, ali de Crateús, Lago de Fronteira aí, tá de vento e popa, né? Aí eu vi umas imagens aí de as pessoas aí fazendo registros. Tá com um paredão aí imenso. Abraço aí pra toda essa turma boa em Quiterianópolis. Aos amigos ali também de Santa Teresa, Tauá. Passei nessa região aí, né? Tivemos ali no Marrecos esses dias, né? Lá em Tauá, movimentação aí. E as estradas boas, né, gente? Essa região aqui, que inclusive depois de Novo Oriente pra lá, era esburacada, né? Mas, pelo menos agora tá muito bem, obrigado, viu? Os buracos são mínimos. Eu acho que se eu vi uns 5 buracos foi muito daqui pra lá, viu? Então tá muito boa a estrada aí, aqui por Novo Oriente, Quiterianópolis, até a cidade de Itauá. Portanto, mandar um abraço também à galera ligada com a gente ali em Crateús. Alô, você de Crateús, bom dia. A você também que está nos acompanhando ali em Independência, muito obrigado pelo carinho. Tava saindo aí, não dá mais não, né? Pois é. Deixa eu mandar um abraço também para a galera que está acompanhando a nossa programação ali em Sucesso, Tamboril, aos amigos lá de Poranga, muito obrigado, Ipaporanga, a toda essa turma boa que sempre curte aí a nossa programação, muito obrigado pelo carinho. Até meio-dia, programa direto ao ponto aqui pela sua CN Mix. Aqui em Novo Oriente eu mando um abraço também
aos amigos que estão nos acompanhando através, portanto, aqui da nossa programação, os amigos ali do Vicente Manelim. Um abraço a todas as pessoas ali ligadas com a gente. Quero mandar um bom dia também pra galera aí da Corp Transcrate, ligada aí, curtindo a nossa programação. Alô, meu amigo Filho, obrigado pelo carinho. Toda essa turma boa aí ligada com a gente até meio-dia aqui pela sua CN Mix. Muito obrigado pelo carinho. É você aí junto com a gente e a gente fazendo a programação aí que você acompanha através aqui da nossa programação. 10 horas 15 minutos. Vamos falar sobre política, né? Tá meio morno, né? Ultimamente, a gente não vê muitos comentários. Aqui em Novo Oriente mesmo, né? Aparentemente até o presente momento, nada de novo, nada de nomes para concorrer aí com o gestor prefeito Neném Coelho. Por enquanto pro Neném aqui tá tudo bem, tudo calmo, né? Sem nenhum problema, nenhuma estratégia, né, advinda de alguns concorrentes. As cidades vizinhas também, ali, Crateús, não se fala ainda em nomes, nem tampouco da própria gestão, da administração. Por enquanto, nada se sabe, né, quem será o candidato do prefeito Marcelo Machado, se será da gestão ou se daqui para lá pode aparecer alguém, né, do governo, alguém que esteja aí a fazer parte da gestão municipal ali de Crateús e possa sair aí com o apoio do prefeito Marcelo. Por enquanto, nada de nada. Ali a novidade, eu acho que a novidade maior aqui na região, presente momento, foi ontem. Ontem, Amaro Pereira, Toninho Contábil, enfim, o PT ali da cidade de Ipaporanga, anunciou que estará, a partir de agora, portanto, apoiando não mais Jeová Mota, e sim o Messias do MST. Eu acho mais do que justo, não pelo fato de Jeová não ter ajudado ali a cidade de Ipaporanga, né? Jeová tem feitos ali por Ipaporanga, enfim, pela região toda aqui. Mas quando você vai, né, pelo lado da questão política, sabemos que o Messias é do PT e a gestão lá é petista. Então, nada mais justo do que ter um apoio advindo aí da gestão ali daquele município. Mas vamos aí, né, esperar aí maiores detalhes a respeito aí, portanto, dessas informações. Pode-se, para não perder a mamata, pode-se também, né, apoiar o próprio Messias e também estar apoiando o Jeová, fazer um acordão, né? Mas tudo indica mesmo que, né, por enquanto, a gestão lá de Ipaporanga estará sim a apoiar o deputado Messias, portanto, ali no município de Ipaporanga. Aqui em Novo Oriente, não sei, né? Novo Oriente aqui tinha e teve apoio a deputados aí do próprio Evandro Leitão, né? Neném Coelho apoiou o próprio Evandro Leitão, entre outros. Não sei aí agora se terá votação para quem, né? Nas próximas eleições, até porque tem muita água para transcorrer aí por baixo dessa ponte. O que está próximo aí é a eleição para prefeito. Lógico que pode acontecer nesse intervalo aí, né, apoios também de deputados aí para ajudar, inclusive, na campanha de N prefeitos aqui da região. 10 horas 19 minutos,
10h19, se tiver alguma informação aí, né, da sua região, do seu município, pode mandar um alô aqui pra gente, pode mandar aqui um áudio, ou mesmo digitando aí através do nosso WhatsApp, DDD 889-9361-1909, e dizer como está a sua situação, portanto, aí no seu município. Vamos de informação, a informação aqui não para até meio-dia. Você confere aqui através da sua CN Mix, o programa Direto ao Ponto. É a Rádio Nacional completando 87 anos de muita música e informação. Vamos aí a essa matéria. Emissoras brasileiras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil. Sábado, 12 de setembro de 1936, 21 horas. Do alto do edifício à noite, na Praça Mauá, centro da cidade do Rio de Janeiro, ao som de Luar do Sertão, música de Catulo da Paixão cearense e João Pernambuco, que se tornou um ícone da música brasileira, e da voz marcante do radialista Celso Guimarães, entrava no ar a Rádio Nacional, precursora de programas que formaram a base da história do rádio no Brasil. Rapidamente tornou-se uma das maiores emissoras do mundo. Tiago Rigoto, gerente executivo das rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, destaca a importância da emissora, que teve seu primeiro estúdio no Rio e hoje está presente também em FM, internet e em plataformas de streaming. E além de ter centenas de retransmissoras, tecnologia que leva a Nacional mais longe. Ajudou a formatar não só o rádio, mas a sociedade brasileira. O gosto por novela, por esporte, como a notícia chega até os ouvintes, inclusive como a TV começou a trabalhar com jornalismo. Ela tem uma contribuição importantíssima para o Brasil contemporâneo, porque ela ajudou a formar esse país. Tema de livros e teses de mestrado, era por meio das ondas da 1130 que as notícias chegavam a milhões de brasileiros de vários cantos do país, entre elas o fim da Segunda Grande Guerra, em 2 de setembro de 1945. São 87 anos de história construída com maestria e muito trabalho. Trabalho como o da produtora Maria da Glória, a Glorinha, há 20 anos na emissora. Gosto do carinho dos ouvintes, dessa convivência. Me sinto honrada por fazer parte da sua história. Viva, viva, viva a Rádio Nacional! Música, informação, esporte, cultura, jornalismo isento, ético e plural. Ingredientes que fazem da Nacional uma rádio presente na memória afetiva de milhões de brasileiros. Sempre atenta aos anseios dos brasileiros, a Nacional, que se consagrou como a estrela do rádio, vem marcando gerações, escrevendo Obrigado por essas informações aqui dentro do nosso programa, essa Rádio Nacional, portanto, né? Quem não ouviu, quem não lembra e quem nunca escutou aí, portanto, a voz do Brasil sendo aí propagada aí para todo o Brasil através aí das ondas do rádio aí da Rádio Nacional lá em Brasília. 10h24, Viva Maria! Hoje, falando sobre medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Será que adiantou alguma coisa? Será que hoje está funcionando? Já que em volta a Maria da Penha tem se trazido algumas menções, algumas estratégias para que a lei possa ter um fomento melhor e, lógico, um endurecimento para que possa ter mais causa contra o agressor. Vamos aí ver e conferir essa matéria. 10h24. No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Alô, alô, gente rádio apaixonada que deve estar contando as horas como eu para a chegada do 14 de setembro, dia do aniversário de 42 anos desse nosso programa. E desde já fica o convite. Nesta data tão querida, haveremos de estar no ar por 1 hora, excepcionalmente, na Rádio Nacional AM, como também na Rádio Nacional da Amazônia. E você tem mais que participar. Mande a sua pergunta sobre o programa ou então sobre a vida de Mara Régia. Tá valendo! Eu vou ficar na Berlinda, enquanto a Alessandra Roscoe, que foi uma das primeiras estagiárias do nosso programa, vai me colocar na Berlinda para responder a sua pergunta. Você tem perguntas para mim, para o programa? Enfim, vale tudo. Vale quem vier, vale quem souber, mas hoje, atenção, hoje é dia da gente comemorar os 87 anos da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que nasceu às 21 horas de 12 de setembro de 1936, ao som da música Luar do Sertão. Emissoras brasileiras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil. Como sabemos, essa rádio revolucionou as comunicações. Não demorou, inclusive, a transformar-se em instrumento cultural, social e político fundamental para a modernização do nosso país. Os programas esportivos, de humor, as radionovelas e os noticiários transmitidos dos vários estúdios do edifício à noite da Praça Mauá, no Rio de Janeiro, viraram modelo e até hoje fazem o melhor da nossa história. Quem sabe o mal que se esconde nos corações humanos, o Sombra sabe. Impossível não lembrar também dos programas de auditório que consagraram as cantoras do rádio. E Ângela Maria canta. Vou interpretar a Deus querido, canto do Cláudio Satanás e programa. De cantoras a rainhas do rádio, foram elas com certeza que consagraram a era de ouro do rádio no Brasil. E para minha alegria e contentamento, eu tive o privilégio de nascer no mesmo dia em que a Nacional do Rio de Janeiro entrou no ar. Amigo ouvintes, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. E eu quero agora compartilhar com vocês um presente de aniversário que eu ganhei em nome do nosso Viva Maria. Me chegou pelas mãos da querida Ana Pimenta, através do programa Mosaico. Foi lá que ela recebeu pelo WhatsApp uma mensagem de um amigo que demonstra ter grande apreço pelas mulheres do Brasil. Nossas Marias, é claro. Vamos ouvi-lo. Aqui é o Lau de Ouro Verde, minha amiga. Desejo muita felicidade, muita saúde, muita paz para todos nós, né? Tá toda a minha família aqui ouvindo você aí, tá, minha amiga? A minha netinha, minha indiazinha, meus filhos, tá bom? Todo mundo ouvindo você. Olha, Ana, eu vou te falar uma coisa. Nós moramos num país tão lindo, onde não tem terremoto, não tem homem-bomba, não tem vulcão, não tem terrorista, né? Mas tem um detalhe, minha amiga, nós não temos muita coisa para comemorar, não. Enquanto a mulher brasileira precisar de medida protetiva para ela viver, nós não tem nada para comemorar nesse nosso Brasil. Não. Na China não existe isso, no Japão não existe, na Coreia, na Guatemala. Você sabe por que não existe, né? Eu te falo isso porque aqui dentro da minha casa eu tenho uma filha que ela precisa de medida protetiva para ela viver, entendeu? Eu falo porque eu sinto na minha pele, minha amiga. Eu tenho uma filha que ela precisa de medida protetiva para ela viver. Então é isso. Nós não tem muita coisa para comemorar, não. Enquanto a mulher brasileira não for tratada com carinho, nós não tem nada para comemorar, minha amiga. Um abraço, fica com Deus. Pois é, e diante desse depoimento tão solidário do seu Lau às mulheres do Brasil, em nome do pioneirismo desse nosso programa prestes a fazer 42 anos, um pioneirismo construído a partir das lutas e conquistas, principalmente das Marias brasileiras, eu não podia deixar de ouvir a promotora Valéria Scarance
Ela que inclusive escreveu um livro sobre a Lei Maria da Penha, que dispõe justamente sobre essas medidas protetivas. Acho que seu Lau e todo mundo que está na escuta precisa aumentar o volume do rádio para ouvi-la agora. As medidas protetivas têm um papel fundamental, um papel de efetivamente libertar a mulher, a sua família, de uma violência mais severa e principalmente do feminicídio, que é uma violência atroz, uma violência fatal. Muitas pessoas não acreditam na efetividade das medidas protetivas, mas as estatísticas, os números no Brasil e no mundo mostram o seguinte: quando uma mulher rompe o silêncio, quando uma mulher busca ajuda, essa mulher está potencialmente salva. Então é preciso também pensar um pouquinho que, apesar de todas essas notícias ruins, a lei funciona. A lei está protegendo as mulheres do nosso país. E o que fazer para conseguir essa medida protetiva? É muito simples. Basta que uma mulher vá até uma delegacia de polícia, faça o boletim de ocorrência e solicite essas medidas, ou mesmo solicite junto à Defensoria Pública, uma rede de atendimento, qualquer autoridade pública. A própria vítima pode fazer um requerimento perante um juiz, uma juíza, que atue na região solicitando as medidas protetivas. Essa decisão deve sair em até 48 horas e a medida protetiva fica valendo enquanto existir uma situação de perigo. Isso é muito importante. Medida protetiva vale enquanto existir perigo. Essa lei nova que surgiu em 2023 e modificou a Lei Maria da Penha diz expressamente que, enquanto houver uma situação de risco, a mulher e os seus filhos devem estar protegidos. Pois é, doutora Valéria, na lei e na vida é preciso fazer valer acolhimento, apoio e proteção. Muitíssimo obrigada por mais essa participação no nosso Viva Maria. Um grande abraço a todas as ouvintes, todos os ouvintes, e a minha mensagem que fica é: acreditem que vocês podem ser de fato independentes em sua vida e uma vida plena. Um grande abraço. Viva Maria. Produção e apresentação Mara Régia. Aí, você conferiu aqui o Viva Maria, falando das medidas protetivas aí que vem desempenhando aí um bom papel dentro da Lei Maria da Penha. 10h32, mesmo que às vezes, infelizmente aqui no nosso país não resolve, né? Infelizmente, mas é uma medida, né, a mais para se proteger essas mulheres. 10h32, eu vou um rápido intervalo, não saia daí, é que nem salário, é VaptVupt. Eu volto já já aqui no programa Direto ao Ponto. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! De assumo! Sexo social amante, mas sinto ciúme. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Rádio CN Mix.
10h34, 10h34, de volta aqui no programa, direto ao ponto, aqui pela sua CN Mix, no município de Novo Oriente. A você que nos acompanha, obrigado pelo carinho, pela companhia. Até meio-dia, de segunda a sexta, a gente tem esse encontro marcado aqui, através do nosso programa Direto ao Ponto, aqui pela CN Mix, no município de Novo Oriente, tá bom? Você que quer compartilhar e divulgar aí para mais pessoas, é só entrar no nosso link, né, direto aí do próprio Facebook, da nossa fanpage, e está aí repassando para as demais pessoas, através também do Rádios Net, dá para você compartilhar. Faça isso. Você também pode estar junto com a gente, conferindo, a gente reprisa o programa também através do YouTube, canal Claudemir Nunes, você confere também o nosso programa. 10h36, 10h36, a informação aqui não para. A AGU cobra 292 milhões de pecuaristas por danos climáticos. A gente sabe, né, que a pecuária, né, o agronegócio tende, né, e é porque muitas leis foram aprovadas para proteger o meio ambiente com relação aos agrotóxicos, mas ainda é muito pertinente, muito grande aí, portanto, ainda o uso desses venenos, né? Tudo que a gente come hoje vem veneno, por isso que recomenda-se, né, ter uma boa higiene com os mesmos, porque quando eles tiram ele da lavoura, não vai sair por um processozinho de limpeza não, gente, vem direto para o mercadão, e aí você na sua residência é que tem que fazer a higiene, para você não estar comendo aí o veneno que é colocado aí, portanto, nos alimentos. Vamos à matéria. A AGU cobrou 292 milhões de reais de um pecuarista por ter desmatado e queimado mais de 5.600 hectares da floresta amazônica entre 2003 e 2016. A quantia é a maior já cobrada pela Advocacia Geral da União numa ação de dano climático. Segundo a AGU, as infrações ambientais emitiram 901 mil toneladas de gases do efeito estufa. O cálculo para a cobrança segue a orientação da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de que cada tonelada de carbono emitida vale 60 euros ou R$ 324. As áreas desmatadas ficam em terras públicas da União e do Amazonas, nos municípios de Boca do Acre e Lábrea. O pecuarista infrator usou motosserras para derrubar a vegetação, fez queimadas para limpar o terreno e, por fim, plantou o capim para pastagem. A AGU apontou na ação que as infrações ambientais dificultam o cumprimento de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O documento assinado pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, destaca que a população brasileira já sente os efeitos da emergência climática, como o drama enfrentado por moradores do Rio Grande do Sul. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Obrigado, Gabriel, por essas informações. O agro, que é um dos também que entra nessa mesma questão da pecuária, deveria também ser bastante fiscalizado, porque há muito disso, inclusive em regiões que esse próprio veneno não contamina não só o solo, mas também aí as veias freáticas, ou seja, a água que muitas vezes também escorre para dentro dos rios, onde a gente não só se alimenta, como também bebe aquela água, né? É muito complicado, viu, gente? Né? E eu acho que não tem essa fiscalização como deveria ser aqui no nosso país. 10h39, o PNI 50 anos. Vamos saber como as vacinas são fabricadas? Vamos dar uma conferida. A primeira vacina da história consistia em injetar secreções de uma pessoa doente em pessoas saudáveis para que elas ficassem imunes a formas mais graves da mesma doença. Nada mais distante de como as vacinas são produzidas hoje, com tecnologia de ponta e controles rígidos de qualidade. Tudo começa nos laboratórios de pesquisa, quando os cientistas estudam o agente causador das doenças
para decidir qual o melhor antígeno, ou seja, qual substância vai estimular uma resposta no nosso organismo de forma segura. Depois de decidida, o que os pesquisadores chamam de plataforma, começa a fase de testes, como explica a ex-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé. Você tem a fase pré-clínica, que você vai experimentar em animais. Se funciona no animal, a gente passa para a fase clínica, onde pessoas vão receber a vacina e a gente vai ver se ela é segura e se ela faz a pessoa produzir anticorpos. Isso aconteceu, vamos para a fase 3. A gente vai incluir não só pessoas que vão receber a vacina, como pessoas que vão receber o placebo. E esses testes da fase 3 são realizados em diversos países, para observar a resposta do imunizante em populações diferentes. Por causa da grande variedade genética da nossa população, o Brasil costuma ser uma escolha preferencial para esses estudos. Qualquer pesquisa em seres humanos no Brasil precisa ser aprovada previamente pela CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisas. E ao longo de toda a sua execução, ela será acompanhada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A diretora da agência, Meiruzi Freitas, explica que só depois de todo esse trabalho é que a vacina poderá ser liberada para produção em escala e uso na população. As vacinas elaboradas no exterior também precisam ser aprovadas pela Anvisa. A Anvisa toma uma decisão baseada sempre numa relação benefício-risco, levando em consideração para qual doença essa vacina está sendo pretendida. A partir da aprovação que nós chamamos de registro, essa vacina está autorizada a ser utilizada no Brasil porque ela garantiu que os benefícios superam os riscos. Que entra aí no que a gente chama de fase 4, que é o monitoramento dessa vacina na vida real, para confirmar a eficácia, que a gente chama aí de efetividade, e também do perfil de segurança, porque essa vacina passa a ser utilizada num número maior de pessoas do que nos estudos clínicos. Um dos principais centros de produção de vacinas do Brasil é o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fiocruz, mais conhecido como Biomanguinhos. O diretor do Instituto, Maurício Zuma, explica que o processo de produção em grande escala varia de acordo com a tecnologia de cada vacina, mas, de maneira geral, é dividido em 2 fases. A primeira etapa é a produção do ingrediente farmacêutico ativo, o IFA, concentrado da vacina, e ele pode, após a produção, ficar armazenado por um bom período de tempo. A segunda etapa, ela começa com a formulação desse concentrado e depois com as etapas de envasamento, rotulagem, embalagem e armazenamento do produto final. A vacina passa por rígidos processos de controle de qualidade em todo o processo de produção. O IFA, citado por Zuma, é o coração das vacinas, a substância que contém um antígeno e que será diluída e misturada a conservantes e estabilizantes para continuar ativa em cada frasco de vacina. Quer visitar uma das plantas industriais e entender melhor esse processo de produção? Pois basta procurar o site Fiocruz 360, que disponibiliza um tour virtual pelas instalações de Biomanguinhos e também dentro do laboratório de produção do IFA da vacina Covid-19. Com a colaboração de Vinícius Lisboa, da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tâmara Freire. Essa reportagem faz parte da série especial PNI 50 anos. Meio século do Programa Nacional de Imunizações do Brasil. Obrigado, Tâmara, por essa reportagem, por essas informações sobre como é feito, desenvolvida as vacinas, inclusive aqui no nosso país, né, que são de grande feito, né, de grande valia para toda a população. Deixa eu mandar um abraço, meu amigo Dejan, tá lá em São Paulo. Dejan, bom dia para você e toda a família. Um abraço, obrigado aí por estar aí junto com a gente aqui através da nossa fanpage no Facebook. Mandar um abraço também, bom dia para minha irmã Ana Cláudia, também está conferindo aí o nosso programa. Quero mandar também um bom dia ao Cleuton, também está ligado com a gente através aqui do nosso programa, meu amigo Cleuton Moura. Bom dia, obrigado pelo carinho. Até meio-dia, direto ao ponto aqui no município de Novo Oriente. Vamos falar agora sobre a tragédia
que tem vitimado toda aquela região ali do Rio Grande do Sul, já são 96 municípios afetados. É muita coisa, é muita cidade. E vamos aí conferir como se encontra nesse exato momento ali toda aquela região. O novo boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado na noite desta segunda-feira, aponta que o número de mortes em decorrência do desastre se manteve em 46. 20 mil continuam fora de casa e 4.700 desabrigados. Subiu para 96 o número de municípios afetados. Já o número de desaparecidos, 46, conforme informações das 3 cidades com registros, será revisado pela Polícia Civil, como explicou o vice-governador do estado em coletiva de imprensa. O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, está coordenando os trabalhos de assistência aos municípios gaúchos em gabinete instalado no município de Encantado, no Vale do Taquari. Ele informou que, além de manter as buscas e aferir o total de desaparecidos, o governo estadual trabalha para o restabelecimento dos serviços essenciais e a reconstrução dos municípios. Agora é a fase de colocar os serviços essenciais, tais quais saúde e educação com prioridade, limpeza urbana, entre outros, segurança pública, entre outros serviços essenciais em pleno funcionamento. E também precisamos assessorar os municípios a fim de que eles preencham a pesada e necessária burocracia que a máquina pública brasileira exige para envio de recursos, os quais poderão colaborar e ser fundamentais para a reconstrução das cidades. O coordenador-geral das ações da Defesa Civil no Vale do Taquari, Coronel Marcos Vinícius Gonçalves Oliveira, informou que há pontos de alerta para deslizamentos em 60 municípios gaúchos. Há, governador, uma preocupação além da questão da inundação, em razão da umidade dos terrenos, também naqueles pontos que são monitorados pelo Estado. Hoje nós temos 742 pontos, 60 municípios que estão sendo monitorados diuturnamente pela Defesa Civil, em razão de movimentos de massa pela umidade da terra. Nesta segunda-feira, o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos de Desastres informou que há risco de inundações, vendavais, descargas elétricas e queda de granizo em 97 cidades do centro-sul do estado nos próximos 3 dias, a partir da madrugada desta terça-feira. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Obrigado, Daniela, por essas informações, né? Já não basta essas mazelas, né, já provocadas pelo próprio ciclone e pelas cheias, ainda tem que se adequar ao clima, né? Porque ainda continua o clima lá bastante chuvoso ali para aquela região e as previsões são de mais chuvas. E tem que ter muito cuidado aí, as pessoas que estão lá a trabalhar, os voluntários, enfim, essa rede de pessoas que estão trabalhando para ajudar as pessoas, né, que foram prejudicadas e estão sofrendo ali na região do Rio Grande do Sul. 10h48, falando ainda de tragédia, né, gente, que a gente lamenta. O baixista da banda O Traje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, foi submetido nessa segunda-feira a uma traqueostomia, né, no Hospital São Luís do Itaim, em São Paulo, onde está internado desde o dia 3. O músico segue em estado grave na unidade de terapia intensiva, na UTI. O Mingau já passou por 2 cirurgias após ter sido baleado na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro. Segundo os médicos, o tiro atingiu a região frontal esquerda da cabeça do músico e atravessou o crânio, deixando pequenos fragmentos alojados. De acordo com o boletim médico divulgado nesta terça-feira, o procedimento de traqueostomia, que consiste na abertura frontal da traqueia com inserção de cânula, foi realizado na parte da segunda-feira. O paciente segue sob ventilação mecânica, informa ainda o boletim. Desde sábado, dia 9 de setembro, a equipe do setor de terapia intensiva do São Luís vem reduzindo gradativamente
as drogas sedativas. Vamos torcer e orar, né, para que esse músico saia dessa, né? Infelizmente foi alvo de a guerra do tráfico, né? Porque entrou em um local inapropriado, em um carro que os bandidos acharam ser um carro descaracterizado, talvez até mesmo da polícia, e sobrou infelizmente para o mesmo. 10h50, a informação aqui não para, agora os MEIs podem emitir notas fiscais pela plataforma do GovBR. Aliás, essa plataforma GovBR, ela está servindo para muita coisa. Você que ainda não tem esse registro nessa plataforma, tem que ter, viu? Tem que fazer. Tem muitas coisas que você só entra através dela. Por exemplo, a questão daquele aplicativo de PVA, o aplicativo da habilitação, de carteira digital, tudo isso, gente, tem que ter essa informação, ou seja, tem que você fazer um login através da plataforma GovBR, se cadastrando. Então isso é bem intuitivo e você tem que fazer isso para daqui a um dia tudo será por lá, né? Uma plataforma específica aí do governo. Vamos à matéria. Está em vigor a medida que permite ao microempreendedor individual do Brasil emitir nota fiscal de serviços eletrônica utilizando o login da plataforma gov.br. A ação busca padronizar e melhorar a qualidade das informações, além de ampliar a segurança a partir da identificação via gov.br. Atualmente, existem aproximadamente 12 milhões e meio de MEIs no país. De acordo com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão, para utilizar o serviço é necessário ter uma conta gov.br de nível prata, quando o cidadão faz reconhecimento facial para conferência com a Carteira Nacional de Habilitação, ou conta ouro, nível máximo de segurança, dando acesso a qualquer serviço público. A geração da nota fiscal de serviços eletrônica é feita por meio do site gov.br/NFSE ou pelo aplicativo NFSE Mobile. Para a geração do documento fiscal, os dados informados são analisados, processados e validados. Cabe ao contribuinte o fornecimento correto das informações. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho. Obrigado, Daniela, por essas informações aqui dentro do nosso programa. Festival de Tecnologia e Inovação começa nesta segunda-feira no Rio de Janeiro. Vamos aí conferir a matéria. Começou nesta segunda-feira o Senac Rio Summit, um festival gratuito de tecnologia, inovação, empregabilidade e empreendedorismo. O evento, que ocorre no centro do Rio de Janeiro até 15 de setembro, contará com palestras de grandes nomes do setor, debates, participação de Big Techs, experiências imersivas, competições e atrações culturais, além de orientação profissional. Há também oportunidades de cursos gratuitos e a previsão é de receber mais de 12 mil pessoas. Com o mote "O futuro do trabalho é aqui e agora", o evento pretende contribuir para a inclusão digital e desenvolver futuros profissionais que atuarão no mercado de trabalho. O festival conta com palestras de profissionais das principais empresas de tecnologia mundiais, como Microsoft, Google e Vale. Inicialmente serão oferecidos cursos dos eixos empreendedorismo inovador, comunicação e tecnologia básica e aplicada. A meta do projeto é formar 13.550 alunos e a carga horária dos cursos varia entre 8 horas e 60 horas. O pré-requisito é ter 16 anos de idade ou mais e ser morador do município do Rio de Janeiro. Os cursos serão oferecidos na modalidade remota em tempo real e os visitantes do Senac Rio Summit poderão se inscrever durante o evento. A programação completa está disponível no site do Senac Rio. Com informações da Agência Brasil, Pedro Lacerda, da Rádio Agência Nacional. Obrigado, Pedro, por essas informações. 10 horas e 54 minutos. Presos soltos sob custódia estão monitorados
com tornozeleiras eletrônicas. Isso lá em São Paulo. Presos liberados em audiências de custódia começam a ser monitorados por tornozeleiras eletrônicas em São Paulo. A medida entrou em vigor nesta segunda-feira e faz parte de um projeto piloto do governo do estado com o Tribunal de Justiça. Segundo o governo, a prioridade é usar o sistema de monitoramento em acusados de agressão contra mulheres que estão sob medidas protetivas. A ideia é que as informações das tornozeleiras sejam cruzadas com os endereços das vítimas de violência para que a medida protetiva não seja violada. Mas a decisão final de quem deve ser monitorado ou não vai ficar a cargo de cada juiz. Por enquanto foram destinadas 200 tornozeleiras, mas esse número pode chegar a 8.000 e, dependendo dos resultados, o programa pode ser implantado em todo o estado. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Obrigado, Eliane. Tá mais do que certo, né? Então, se libera o cara aí para uma audiência dessa de custódia, muitas das vezes saía e ia embora aí, ó, e babau, né? Mas até que, enfim, né, aí toma alguma atitude a justiça ali de São Paulo. Olha só, continua ainda desaparecido, né, um cidadão lá da cidade de Ipaporanga, está desaparecido desde o dia 6/9 e a recompensa agora é de R$2.000, para quem souber do paradeiro do senhor Vicente de Paula da Costa Abreu. O mesmo, os familiares estão aflitos após o desaparecimento do mesmo, da última quarta-feira. Ele teria desaparecido por volta das 5 horas da manhã. Segundo os familiares, ele sofre com problemas mentais e é residente na rua João Luciano, próximo ali à Areninha, lá de Ipaporanga. A família pede encarecidamente, quem souber sobre o paradeiro terá aí, portanto, uma recompensa de R$2.000. As informações podem ser realizadas através do telefone 021 969 6573 7124. Vamos lá. 021 96573 7124. R$2.000 aí, se você souber, portanto, informação a respeito aí do paradeiro aí deste senhor que está desaparecido, portanto, ali no município de Ipaporanga. 10 horas 57 minutos, 10h57, é você ligado aqui no programa Direto ao Ponto até meio-dia, aqui pela sua CN Mix, levando a informação, portanto, até você. Vamos trazer agora as informações das manchetes do Diário Povo, aliás, do Diário do Nordeste e também do Jornal O Povo aqui no estado do Ceará. Chegando, portanto, com essas informações para você que acompanha aí a nossa programação. Você pode mandar sua mensagem de voz ou texto através do nosso WhatsApp 993611909. Você confere a partir de agora no Diário do Nordeste os seguintes destaques. Impasse territorial entre Ceará e Pernambuco faz cearenses se tornarem moradores do estado vizinho. Acusado por liderar a facção e ordenar a chacina das Cajazeiras, Selim da Babilônia é solto. Administrador do terminal marítimo negocia cruzeiros e prevê gerar empregos. Assalto a carro forte, sequestros e mortes de PMs acusados de ataque em Quixadá vão a júri. Um em cada 5 bilionários do Nordeste é mulher. Confira a lista e conheça os nomes. Há um dia da decisão, Ferroviário ainda não sabe quando vai viajar. Ixi, complicado, né? Kobayashi reclama da logística apresentada para a final da Série D. Falta coerência.
STF autoriza por unanimidade empréstimo consignado a beneficiários de programas sociais. PDT Nacional reafirma apoio a Sarto e deixa para a Justiça decisão sobre desfiliação de Evandro Leitão. Mais informações: sou dentista e toco violino no consultório para fazer felicidade, ou seja, para trazer felicidade a meus pacientes no lugar da dor. Olha só aí, né? A história do Colégio Cearense do Sagrado Coração, o Marista. Mutirão realizou 38 mil cirurgias eletivas em 5 meses. Portanto, são os destaques do Jornal Diário do Nordeste, portanto, aqui do estado do Ceará. 11 horas, confira o seu relógio pelo nosso. Vamos agora aos destaques do jornal O Povo. Suspeita de tortura. 8 policiais militares são réus da terceira fase do julgamento do Curió. Suspeito de agredir companheira dentro de condomínio em Maracanaú é preso. Loja de departamento é acusada de referência ao Holocausto e recolhe roupa. Caso Caiane. O que se sabe até agora sobre a morte da contadora? PM atira e mata cachorro no Espírito Santo. Ele precisa pagar pelo que fez. Grupo do MST ocupa terras do governo do Ceará em Santana do Cariri. Médico do Leão explica a situação de Caleb, Pedro Rocha e Hércules. Projeto para a compra de ônibus 100% elétricos é encaminhado à Câmara, isso em Fortaleza. Entenda porque o jornalista Alexandre Garcia será investigado pela AGU. Morre colunista social cearense Flávio Torres, aos 79 anos de idade. Esses são alguns dos destaques, portanto, do Jornal O Povo, aqui no estado do Ceará. Horas, 2 minutos, 11:02, como a gente falou agora há pouco, a respeito da tragédia lá do Rio Grande do Sul, subiu para 47 o número de mortes provocadas pelas chuvas no estado. O número de mortes causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul subiu para 47. A última vítima foi identificada no município de Colinas. 46 pessoas continuam desaparecidas. A Polícia Civil iniciou o trabalho de coleta de DNA de familiares para identificar outras possíveis vítimas. Tudo para garantir que o número de desaparecidos seja o mais preciso possível. Desde o início de setembro, as chuvas no estado já afetaram 97 municípios. Mais de 340 mil pessoas foram afetadas e 25 mil estão fora de suas casas. Ainda há 9 trechos com bloqueios totais ou parciais em 8 rodovias e algumas pistas estão alagadas. As cidades atingidas pelas chuvas estão em fase de reconstrução, com limpeza de ruas, obras em escolas e hospitais, já que muitas delas ficaram completamente alagadas. De acordo com o IMET, até quinta-feira, o Rio Grande do Sul está em alerta laranja para frio, fortes chuvas, temporais, ventos de até 100 km por hora e inundações em algumas regiões. Do centro para o sul e oeste do estado, pode chover entre 150 e 200 milímetros por dia, chegando até 300 milímetros. Nesta terça e quarta-feira, um sistema de baixa pressão continuará provocando chuvas intensas entre o centro e sul do estado gaúcho. Também na quarta e na quinta-feira, um ciclone extratropical se forma em alto mar junto à costa do Rio Grande do Sul. A chuva deve começar a diminuir no estado ainda na quinta, com previsão de tempo seco, ou seja, sem chuva já na sexta-feira. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
Obrigado, Renato, por essas informações. O pessoal estava procurando aí, né, saber quem era o cidadão ainda que está desaparecido lá na região ali de Ipaporanga. Esse senhor aqui, ó, seu Vicente, portanto aí, se vocês estão focando bem aí, é o seu Vicente, portanto aí, senhor de idade, que tem problemas aí mentais, que está desaparecido desde aí a última quarta-feira. Quem souber alguma informação sobre o mesmo, entrar em contato, a recompensa aí, né, de uma informação precisa, é de R$2.000. 11h05, 11h05. Você tá ligado aqui no programa Direto ao Ponto, até meio-dia, levando a informação para você que liga e se liga com a gente. Daqui a pouquinho tem a área policial com as informações, as novidades até você, né, do que aconteceu de ontem para hoje. E também a gente já vai trazer mais informações também sobre a área, ou seja, a área esportiva. Bolsonaro foi internado em São Paulo para realizar mais duas cirurgias. Vamos aí, inclusive é uma na questão do septo, né? Cirurgia simples. Vamos à matéria. O ex-presidente Jair Bolsonaro deu entrada nesta segunda-feira no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Ele foi internado às 2h30 da tarde e deve ser submetido a 2 cirurgias. Na última semana de agosto, o ex-presidente já tinha sido internado no mesmo hospital para fazer os exames preparativos para essas cirurgias. Bolsonaro está sendo acompanhado por Fábio Weingarten, o ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social do governo e hoje advogado de defesa do ex-presidente no caso das joias que ele recebeu de presente de países árabes como chefe de Estado, da falsificação do cartão de vacinas contra a Covid-19 e do inquérito sobre atos golpistas. Weingarten está concentrando as informações sobre a saúde do ex-presidente e prometeu divulgar uma nota sobre a internação até o final desta segunda-feira, o que até o fechamento da reportagem não aconteceu. As cirurgias estariam relacionadas ao atentado com faca sofrido pelo ex-presidente na campanha presidencial de 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves. Obrigado, Eliane, por essas informações. Deixa eu mandar um abraço também para meu amigo Edinaldo Matos, né? Esteve aqui também presente aqui através das nossas fanpages, curtindo o nosso programa. Muito obrigado aí pelo carinho. Edinaldo Matos fez muitos anos aí, né? Participou ali da programação da Rádio Poti em Crateús. Hoje o homem tá aí com outros horizontes, né? Ganhando muito dinheiro, né, Edinaldo? Um abraço. 11h07. A Câmara deve votar a mini reforma eleitoral nessa semana. Vamos ver aí o que é que ainda sairá dessa mini reforma eleitoral. O sistema eleitoral brasileiro deve passar por novas alterações para as eleições municipais do ano que vem. A Câmara dos Deputados deve votar ainda nesta semana uma proposta do grupo de trabalho da mini-reforma para modificar as regras eleitorais. O relator do grupo, o deputado Rubens Júnior, do PT do Maranhão, disse nesta segunda-feira que serão feitos pequenos ajustes no modelo. A maior vantagem da nossa mini-reforma é ter entendido que nós já mudamos muito. O sistema político já ganhou bastante quando acabou com a coligação, quando acabou com o financiamento empresarial, lugar de empresa não é fazendo política, quando instituiu a cláusula de barreira. Então as grandes mudanças já haviam sido feitas. Dessa vez o Congresso Nacional disse: ei, nós defendemos o nosso modelo, queremos fazer pequenos ajustes para aperfeiçoar. A proposta prevê a antecipação do período de registro de candidaturas e da simplificação do processo de prestação de contas e da propaganda eleitoral, como explica Rubens Júnior. Nós temos então alterações na lei, nos institutos das federações partidárias, prestação de contas para simplificar o processo. Nós simplificamos as regras de propaganda eleitoral. Nós tratamos também das regras do sistema eleitoral, como é o caso de cotas. Nós antecipamos um pouco o registro de candidatura para ter mais tempo para a Justiça Eleitoral julgar todos os registros antes de iniciar a eleição. Nós modernizamos a questão do financiamento de campanha. A proposta não vai tocar em pontos controversos, como o combate à fake news e o financiamento empresarial. Mas um tema que ainda não é consenso deve ser discutido no plenário: o cálculo para a distribuição de vagas no parlamento.
A polêmica está sobre os critérios da divisão das vagas entre os partidos que não atingem o quociente eleitoral, as chamadas sobras. Sobra é o ponto mais controvertido da mini-reforma eleitoral. Este é um assunto que não tem consenso no grupo de trabalho, nem no colégio de líderes, e será decidido democraticamente na forma de destaque pelo plenário, que é soberano. Então, hoje, no nosso texto, a gente vai apresentar a proposta dos 110, que só participa da sobra o partido que alcança 100% do coeficiente e o candidato que alcança 10% dos votos individuais. A Câmara dos Deputados ainda debate uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, com novas mudanças eleitorais e anistia para os partidos que não cumpriram as cotas para mulheres e negros. Já o Senado discute um novo Código Eleitoral para o país. Se aprovada, a mini-reforma eleitoral ainda tem que passar pelo Senado até 6 de outubro para que ela possa valer para as eleições municipais de 2024. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Obrigado, Gésio, por essas informações. Esperamos que saia algo de bom nessa mini-reforma eleitoral. Mas eu acho que é mais para combater a questão da fake news, né? Essa questão empresarial aí de estar sendo financiando, né, algumas coisas que às vezes fica aqui meio envolto a escuridão. Ninguém sabe direito quem financiou, de onde é que está saindo dinheiro para as campanhas, né? E não tem muita certeza de quem, se é alguém, né, que tenha algo, que vai ter algo em troca, né? Mas que geralmente né, infelizmente. 11h11, a ABI realiza ato em memória aos 50 anos da morte de Salvador Allende. Vamos à matéria, deixa eu ver aí. A Associação Brasileira de Imprensa recebe nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, o ato Allende não se rende, em memória dos 50 anos da morte de Salvador Allende, que foi presidente do Chile e faleceu em 11 de setembro de 1973. O evento é organizado pela Fundação Salvador Allende e pela ABI. Segundo Otávio Costa, presidente da entidade, o ato se soma a outros eventos realizados no Chile nesta mesma data e com o mesmo objetivo, que é de homenagear a resistência heróica e o simbolismo de Salvador Allende na América do Sul. Para ele, o ato tem relação com a própria história da ABI em defesa do Estado Democrático de Direito, como a resistência à ditadura e as campanhas pela anistia e pelas diretas já. Para o superintendente da Empresa Brasil de Comunicação, Eric Nepomuceno, o evento Allende não se rende é especialmente importante porque em 1974 ele próprio esteve no Chile de forma clandestina para fazer uma série de reportagens sobre a resistência não armada no Chile. Em um artigo publicado em jornais do México e Argentina nos últimos 2 dias e cedido à Agência Brasil, Eric Nepomuceno conta como se tornou um clandestino no Chile na ditadura de Augusto Pinochet. Com informações da Agência Brasil, Pedro Lacerda, da Rádio Agência Nacional. Obrigado por essas informações aqui dentro do nosso programa. E olha só, o Kremlin confirma o encontro de Kim Jong-un e Vladimir Putin, né? Inclusive, segundo informações, o próprio ditador aí, né, o Kim Jong-un, já teria até, inclusive, viajado, chegando lá no Kremlin, né, para esse encontro aí com Putin, lá na Rússia, né, viajou de trem. Eita, menino, vamos ver o que é que vai sair desse encontro aí, portanto, né, toda a nação, todo o mundo estão aí de orelhas em pé para sair o que sairá aí desse encontro entre os dois. Vamos à matéria. Nos Estados Unidos, as quase 3.000 vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 foram lembradas nos 3 locais da tragédia. Em Nova York, como é feito todos os anos, a cerimônia ocorreu no Memorial 11 de setembro, no local onde ficavam as Torres Gêmeas. Parentes das vítimas e autoridades se reuniram para as homenagens, incluindo a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris.
Foi feita a leitura em voz alta dos nomes das 2.977 vítimas. 3 brasileiros estão na lista oficial de mortos. Homenagens também no Pentágono, onde morreram 125 pessoas, e em Shanksville, na Pensilvânia, onde foram lembrados os passageiros do voo 93. Ao longo desses 22 anos, mais de 3.000 pessoas morreram de doenças relacionadas aos ataques, sobretudo por causa da exposição à fumaça tóxica do World Trade Center. Outras 112.000 pessoas ainda recebem acompanhamento médico. A Ucrânia afirma ter retomado o controle de plataformas de petróleo no Mar Negro próximo à península da Crimeia, que estavam em poder da Rússia desde 2015. Chamadas de Torres Boico, as plataformas vinham sendo usadas por Moscou para fins militares. A Rússia não comentou. O Kremlin confirmou que o líder norte-coreano Kim Jong-un está a caminho da Rússia para se encontrar com o presidente Vladimir Putin em Vladivostok, no extremo leste russo. Kim viaja em seu luxuoso trem blindado. A expectativa é que os dois países tratem do comércio de armamento militar, o que provoca críticas do Ocidente. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. Valeu, Pedro, obrigado por essas informações aqui dentro do programa Direto ao Ponto, 11 horas 15 minutos, 11h15. Até meio-dia você confere as principais informações local, nacional e internacional aqui dentro do nosso programa. Brasileiros vão poder visitar o Japão sem a necessidade de visto. Olha que coisa boa, né? Será igual aí, inclusive aí para outros países, como Portugal, né? E não precisa aí de visto, a própria Argentina. Vamos aí a matéria, vamos conferir. A partir do dia 30 de setembro, turistas brasileiros vão poder visitar o Japão sem a necessidade de apresentar visto. A medida foi oficializada a partir de uma comunicação diplomática publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. A isenção é válida para quem ficar no país por até 90 dias. Os brasileiros que viajarem ao Japão em busca de emprego, profissão ou outra ocupação ainda são obrigados a apresentar o visto. O acordo é recíproco. Desta forma, turistas japoneses também estão desobrigados de emissão do visto para visitar o Brasil. A dispensa do documento tem validade até setembro de 2026, podendo ser prorrogado. O acordo anunciado em agosto é resultado de encontro entre o presidente Lula e o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, durante a cúpula do G7, realizada na cidade japonesa de Hiroshima. A medida, segundo o governo federal, contribui para ampliar a entrada de turistas japoneses e o comércio bilateral. Com informações da Agência Brasil, Alessandra Esteves para a Rádio Agência Nacional. Obrigado. Ficará mais fácil, né? Portanto, aí, as pessoas que tendem e gostam de estar viajando, né? Tá aí, sem esses pré-requisitos, né? Que trabalham, às vezes você se deslocar para outro país, mas ficará mais fácil. E até o Japão, até o outro lado do mundo, como falam, né? 11h17, sessão solene na Câmara homenageia mulheres indígenas. As portas da Câmara dos Deputados se abriram para a terceira Marcha das Mulheres Indígenas, que ocorre em Brasília nesta semana. Em sessão solene em homenagem às indígenas, Juliana Querechu, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, relembrou que cada corpo massacrado é sentido por todas. Cada corpo massacrado, cada corpo violado, cada corpo dilacerado, a cada corpo que sofre, que sente todos os dias esse massacre que as mulheres indígenas, crianças indígenas, meninas indígenas passam no seu território. Todas nós sentimos, porque todas nós dividimos esse mesmo corpo território que a gente chama de Mãe Terra, que a gente chama desse território chamado Brasil. Braulina Baniuá, representante da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, falou sobre o impacto da falta da demarcação de terras na vida das mulheres.
quando a gente não tem nossa terra demarcada, o primeiro impacto que sente são as mulheres. O primeiro impacto que sente são nossas crianças. Falar nesse espaço é pedir também fora garimpo, porque nossas crianças também estão sofrendo violência com contaminação do mercúrio. A nossa articulação se propõe a construir, em conjunto com a sociedade brasileira, com os parceiros, com a nossa pauta de gênero específico das mulheres indígenas. Precisamos ser vistas, precisamos ser ouvidas. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, reforçou que é importante mudar a institucionalidade do país para reconhecer a diversidade brasileira. O que nós queremos não é somente a presença física, de ocupar um cargo. O que nós queremos é provocar mudança na sociedade. O que nós queremos é promover mudança na institucionalidade, para compreender que nós somos mulheres diversas, que nós temos costumes, que nós temos modos de vida, que nós temos tradições diferentes. Já a deputada Célia Chacriabá relembrou o momento de conflito das indígenas com o parlamento e enfatizou a necessidade de o Congresso respeitar a organização dos povos indígenas. Queria dizer que não queremos, não aceitaremos mais entrar com bomba, com spray de pimenta, porque queremos entrar pela porta da frente enquanto parlamentares, enquanto parteiras, enquanto benzedeiras, enquanto advogada, enquanto ministra, enquanto presidenta da FUNAI. Porque hoje nós somos autoridade, mas as nossas principais autoridades também são aquelas que fazem sustentar o nosso território de pé. E nesta segunda-feira foi apresentado um novo projeto de lei para combater exclusivamente a violência contra as mulheres indígenas, de autoria da deputada Célia Chacriabá. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Obrigado, Gésio, por essas informações. É a terceira marcha, portanto, aí das mulheres indígenas. Tem mais do que ser feito mesmo esses eventos, que é para destacar ainda mais a importância dessas mulheres, desse povo, que foi retirado muitos direitos aí dos mesmos. São 11h21, vamos a mais uma informação e olha só. Funcionário da Caixa é preso por fraudar benefícios do Bolsa Família. É mole? E é porque quem está mais bem próximo aí, E pode estar aí, com certeza, abocanhando aí, não só essa questão de benefício, mas também até de outras coisas aí, adventas aí de pessoas correntistas. Vamos à matéria. A Polícia Federal prendeu em flagrante um funcionário da Caixa Econômica Federal envolvido em fraude na concessão de benefícios assistenciais do Bolsa Família, na agência do bairro da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. O investigado foi flagrado alterando dados de acesso e sacando valores de contas beneficiárias do Bolsa Família, no interior da agência bancária. A ação contou com o apoio da equipe de cibersegurança da Caixa Econômica Federal. As investigações e a prisão foram realizadas pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Durante a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. O funcionário da Caixa foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde aguardará julgamento e responderá por furto mediante fraude, cuja pena máxima pode chegar a até 8 anos de prisão. Com informações da Agência Brasil, Alessandra Esteves para a Rádio Agência Nacional. Obrigado, Alessandra, por essas informações. Tem que pagar, o indivíduo desse. Se beneficiando aí das pessoas humildes, que quem tira aí esse Bolsa Família que necessita. Nunes Teles, ali na cidade de Crateús, já está nomeado como secretário de Defesa Civil, ali do município. Nunes, há um bom tempo, respondia na qualidade só de coordenador, não tinha nenhuma pessoa responsável aí pela secretaria. Agora passa a ser secretário de Defesa Civil, ali do município de Crateús. Como coordenador, Nunes já atuava em diversas situações de calamidades, perfurações, instalações, manutenções de poços, assistência às famílias de diversas localidades alagadas, mapeamento de rios e muitas outras ações confiadas a Nunes, um reconhecido de honra pelo prefeito aí, Marcelo Machado. Agora só está faltando a Secretaria de Segurança, que já tem
mas nunca foi nomeado nenhum secretário. Não sei o porquê. Boatos aqui estavam esperando um possível aposentadoria de um militar, né? O militar fosse para a reserva, para o mesmo assumir a Secretaria de Segurança ali da cidade de Crateús, mas até o presente momento, e olha que já faz bastante tempo, tem apenas o doutor Davi, que segue como ordenador de despesa, enfim, responde pela secretaria, mas não como secretário. Eu não sei porque o prefeito embroma tanto, não sei se não é para não estar gastando valores, né? Mas aí não sei se é bem isso não, né? Vamos aí cobrar do mesmo, porque como secretário à frente da Secretaria de Segurança, a própria população pode diretamente ao secretário pedir por mais coisas gerenciadas, ou seja, que possam aí, né, ser respondidas aí pela Secretaria de Segurança, assim como a própria Guarda Municipal ali da cidade de Crateús. 11h25, quase metade das famílias se recusam a doar órgãos de familiares. É por isso que há essa corrida, né, com relação à fila de espera de doações de órgãos, né? Porque aí, mais da metade se recusam. Então, por isso, se não for, né, de agrado, ou se não for deixado pela pessoa através de um documento, geralmente a família, né, se condolece e não chega a doar nenhum órgão aí da pessoa, e aí, infelizmente, não ajuda a ninguém. 11h26, vamos à matéria. A decisão familiar na hora de doar os órgãos de um ente que morreu é fundamental para a vida de muitas outras pessoas que aguardam uma nova chance na fila de transplantes. Quando a morte encefálica de um rapaz chamado Luiz Fernando, no interior de São Paulo, foi confirmada, a mãe dele já sabia o que fazer. A decisão não que tenha sido mais fácil, ela se tornou automática dentro de um amor muito grande, porque a gente queria fazer tão bem para quem estivesse precisando. E o Luiz Fernando era doador de sangue, ele era um cara muito do bem. A decisão não foi terrível para nós, foi uma decisão cheia, envolvida de muito amor, muita paz. Não teve momento da decisão, nós já sabíamos o que tínhamos que fazer. No Brasil, a cada 4 potenciais doadores, somente um doa órgãos. É o que mostra o Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, com dados de 2021. O mesmo levantamento também aponta que cerca de 40% das famílias consultadas se recusam a doar órgãos dos entes que partiram. Por outro lado, mais de 50 mil pessoas vivem à espera de um transplante de órgão ou de córnea no país. Mais da metade aguardam um rim. A coordenadora de transplantes do Ministério da Saúde, Daniela Salomão, diz que a recusa familiar pode diminuir se cada pessoa conversar sobre o assunto e demonstrar vontade em ser doadora. É um assunto que precisa ser conversado, precisa ser discutido nos lares, e a pessoa precisa se declarar para a família o que ela quer que aconteça no momento do seu falecimento. Ela quer ser doadora? Ela quer ajudar as pessoas que estão em lista? É uma opção de cada um de nós. Segundo Daniela Salomão, os serviços de saúde no Brasil seguem critérios rígidos e exames para confirmar a morte cerebral do paciente, o que pode ser feito também por médicos de confiança da família. Só depois disso, os familiares são consultados sobre a intenção de doar os órgãos. O serviço de transplante de órgãos no Brasil é totalmente gratuito para todos os pacientes. É o SUS que financia, tanto para a rede pública quanto para a rede privada, todo o processo, desde a retirada, o transporte e a cirurgia final. O que, para a coordenadora de transplantes do Ministério da Saúde, Daniela Salomão, é motivo de orgulho para o país. Ele é um sistema seguro, confiável e de orgulho para todos nós brasileiros. O nosso país, ele nos dá a oportunidade de realização do transplante pelo Sistema Único de Saúde, e não só isso. O Ministério da Saúde disponibiliza a medicação necessária para uso no pós-transplante para todos os pacientes. Eu acho que a gente tem que se orgulhar do Sistema Único de Saúde. Recentemente, o apresentador Fausto Silva, o Faustão, esteve na lista de espera por um coração e conseguiu.
Com isso, a chance de viver mais e melhor. O tempo de espera, segundo Daniela Salomão, varia de acordo com a situação de cada paciente, a disponibilidade e a compatibilidade do órgão. Nas redes sociais, Faustão, transplantado pelo SUS, agradeceu a sensibilidade da família do doador. Fazer um agradecimento especial ao pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda, proporcionou que eu continuasse vivo, eternamente grato. Eu fico emocionado porque ele me deixou a chance de viver de novo. Campanhas pelas redes sociais não faltam para que as pessoas se conscientizem da importância de se dizer doador e deixar isso muito claro. Um exemplo é a campanha Eu Compartilho a Vida, que traz o slogan Eu Sou Doador. O Dia Nacional da Doação de Órgãos é comemorado no Brasil em 27 de setembro. Com reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Obrigado, Osama, por essas informações e que as famílias possam se condecer, né, de se comover, né, de que fazendo a doação, lógico, a pessoa não vai mais necessitar, né, gente? E fazendo essa doação, ela poderá estar ajudando a várias pessoas, famílias, inclusive, como foi feito com o próprio Fausto Silva. Número de mortos do terremoto de Marrocos passa aí de 2.700. Passa de 2.700 o número de mortos no terremoto do Marrocos. Mais de 72 horas depois do tremor principal, diminuem as chances de encontrar sobreviventes e as equipes de resgate ainda não conseguiram chegar a todas as pequenas comunidades da região mais atingida. As buscas são dificultadas pelo tipo de construção mais comum nas pequenas aldeias da Cordilheira de Atlas, a região mais afetada. Alvenaria feita com pedras ou tijolos de barro e adobe. Em paralelo às buscas, trabalhadores também tentam liberar as estradas para permitir a chegada do socorro. Com grande parte da zona do terremoto em áreas remotas, as autoridades ainda não divulgaram estimativas de desaparecidos. A Organização Mundial da Saúde afirmou que mais de 300 mil pessoas foram afetadas. O epicentro do tremor foi próximo à cidade de Adassil, localizada a cerca de 72 quilômetros a sudoeste de Marrakech e a 350 quilômetros em linha reta da capital Rabat. Muitos ainda dormem a céu aberto com medo de novos tremores e quem perdeu a casa se abriga em barracas de lona. O primeiro-ministro marroquino Aziz Akanouche prometeu ajuda financeira aos atingidos. Países como Espanha, Grã-Bretanha e Catar enviaram equipes de buscas. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil para a Rádio Nacional, Pedro Moreira. Obrigado, Pedro, por essas informações, não ficando tão distante. Agora a Líbia, né, também passa por problemas, né, e lá foi enchente, né, corpos por toda parte. A Líbia tem 10 mil desaparecidos nesse exato momento. Enchentes varrem país e mortos passam de 2,3 mil até o presente momento, fora esses ainda que se encontram desaparecidos. Então é muita catástrofe, muita coisa, né, desastre ambiental acontecendo em todo o mundo. E a gente lamenta, mas é justamente isso que está acontecendo aí nessa questão climática por todo o mundo. E a gente já falava de Kim Jong-un, chegou à Rússia em trem que não passa de 60 km por hora, né? Mas o homem já chegou por lá, portanto, aí para esse encontro com o Vladimir Putin. 11 horas 31 minutos, 11h31, vou um rápido intervalo, volto já já com mais informações e também a gente traz a área esportiva para você aqui dentro do nosso programa. Rádio CN Mix. A programação que faz a diferença. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Música! Te assumo! Sei que sou seu amante, mas sinto ciúme.
Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site. Agora vamos direto ao ponto. Claudemir Nunes. Rádio CN Mix. Agora 11 horas 35 minutos, 11h35, vamos trazer aqui a área policial, destaques aí para o que aconteceu de ontem para hoje aqui na região Sertões de Crateús, faz aqui o 7º Batalhão de Polícia. Independência, tivemos aí dano ao patrimônio público, dos fatos aí, portanto, ontem por volta das 17 horas, a composição do destacamento de Independência, ao retornar de patrulhamento, foi surpreendida pelo acusado, o qual lançou uma pedra contra a porta de vidro de entrada da delegacia, olha só, integrada de polícia, empreendendo fuga em seguida. O mesmo foi abordado em sua casa, que fica em frente à delegacia e conduzido mesmo aí à delegacia de Crateús para os procedimentos cabíveis. Diante dos fatos, foi realizado um ato infracional por dano ao patrimônio público. O acusado aí trata-se de Antônio Christian André de Matos, portanto, o ACADM. Pois é, olha só aí, né? Foi, portanto, aí, né? Este rapaz aí tem algum problema, não? Natural, ele é natural aí, portanto, de Crateús, mas reside na rua Marechal Humberto 571, ali no bairro 70, lá em Independência. Portanto, aí, né? Tá meio despretensioso, né? Não sabia o que queria fazer, com certeza, né? E tá aí, né? Vai ter que responder por essa pedradazinha, né? De nada. Onze horas 37 minutos, 11h37. Direto ao ponto. Aqui pela sua CN Mix. Mais informações para você que acompanha aí a nossa programação. Tivemos uma prisão, portanto, também por violência doméstica ali na cidade de Tamboril. Vamos aos fatos e às informações. Foi registrado na noite ainda da segunda-feira, ali na cidade de Tamboril, policiais da equipe do Raio 02 Tamboril estavam patrulhando quando, por volta das 21 horas, receberam a denúncia de um caso de violência doméstica no bairro Novo Tamboril, onde um elemento estaria agredindo a mãe e a irmã. Policiais imediatamente deslocaram-se até o local e lá chegando encontraram as duas vítimas, ou seja, a mãe e filha. Segundo as vítimas, foram agredidas com socos e o acusado ainda teria tentado lesionar as duas com martelo, sendo que elas conseguiram sair do local. Na ação, o acusado chegou a machucar o ombro e foi para o hospital procurar atendimento. Ou seja, policiais indagaram se mãe e filha queriam representar contra o acusado, sendo que elas responderam que sim.
Daí a equipe deslocou-se até o hospital e lá encontrou o acusado que estava recebendo atendimento médico, sendo dado voz de prisão ao mesmo, que logo após foi conduzido para a delegacia de polícia da cidade de Crateús, juntamente com as duas vítimas. Chegando na delegacia, a mãe não quis representar contra o filho, mas a irmã resolveu fazer a representação, então não teve jeito. Vítima foi a Inara Moana Falconeri Magalhães. Acusado aí trata-se de Rafael Falconeri Magalhães, ele aí que é de 89, solteiro, pizzaiolo, residente no bairro Novo Tamboril. Detalhe é que o acusado já tem passagens pela polícia, inclusive por assalto, e havia saído há 10 dias da penitenciária de Itaitinga. É brincadeira! Portanto, aí foram essas as informações, né? No mais, tudo tranquilo, a região, graças a Deus, inclusive com relação a questões até mesmo de acidentes, né? Portanto, né, sinistro de trânsito, que bom, né? Que continue assim, portanto, toda a região aqui, Sertões de Crateús. 11 horas, 40 minutos, 11h40. É o programa Direto ao Ponto, aqui pela sua CN Mix, direto do município de Novo Oriente. Mais destaques para você que acompanha aqui o nosso programa até meio-dia, levando a informação até você. Rio de Janeiro registra aumento de casos de Covid-19. Tem que ter bastante cuidado. Você que ainda não se vacinou, se vacine, para que um dia, porventura, se acometer novamente da Covid, você já esteja pelo menos imunizado, para vir pelo menos aí a menos, né? Aí você não sentir tanto aí essa doença. Vamos à matéria. As unidades de pronto atendimento do estado do Rio de Janeiro registraram um grande aumento dos casos de Covid-19 nas últimas semanas. No caso de testes de antígenos ou testes rápidos, o aumento foi de pouco menos de 5% entre a semana de 23 a 29 de julho, para quase 20% na semana que terminou em 9 de setembro, totalizando cerca de 3 mil exames. Já para a RT-PCR, que são os testes em laboratório, os casos subiram de menos de 5% para mais de 35% no mesmo período, somando mais de 400 exames. Também houve aumento na taxa de adultos internados em enfermarias, subindo de menos de 10% na semana de 27 de julho a 2 de setembro para 18% entre 3 a 9 de setembro. Na cidade do Rio de Janeiro, a taxa de vacinação com a bivalente é de 29% para a população maior de 12 anos. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, reforça a importância desta vacina. A recomendação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio é que todas as pessoas acima de 12 anos procurem uma unidade de saúde para realizarem o reforço com a vacina bivalente. Já para a segunda dose ou dose única, na população maior de 6 meses, a taxa de vacinação na cidade do Rio de Janeiro é de mais de 91%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Obrigado, Carolina, por essas informações aqui dentro do nosso programa. Continuam ainda as buscas do brasileiro foragido nos Estados Unidos. Danilo Cavalcante, fugitivo, pegou arma em garagem e trocou vários tiros com morador, confirma a polícia lá daquele país. Está desesperado, né? Detento escapou ainda do presídio ao escalar a parede da unidade prisional e está armado. Foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da ex-namorada Débora Brandão. Mesmo ainda
está solto. A polícia americana confirmou na manhã dessa terça-feira que o brasileiro Danilo Cavalcante, foragido há 12 dias no estado americano da Pensilvânia, trocou vários tiros com um morador da região, South Coventry, na véspera. Em entrevista coletiva, o tenente-coronel George Bivens, da Polícia Estadual, ponderou que não há motivos para acreditar que o fugitivo esteja ferido. Ou seja, condenado à prisão perpétua por matar a maranhense Débora Brandão, Cavalcante escapou da prisão de Chester County, escalando as paredes em 31 de agosto e desde então é procurado. Segundo Bivens, o morador abriu fogo em direção de Cavalcante quando ele deixava a propriedade privada dele na região. E o brasileiro respondeu. O morador então acionou a polícia, que segundo Bivens, chegou ao local em minutos, mas não localizou o foragido. Acreditamos que foi um crime de oportunidade. Ele viu que a garagem estava aberta, estava procurando algum lugar para se esconder, ele entrou, viu a arma, reconheceu que o dono estava na propriedade e fugiu com a arma, ressaltou o tenente-coronel. Eles trocaram vários tiros, não sabemos exatamente quantos. De acordo com Bivens, a confirmação de que Cavalcante carrega uma arma na mão nem agrava a operação de buscas pelos brasileiros, que mobiliza mais de 500 agentes. Então a mobilização está grande, mas até o presente momento não tem ainda informação do brasileiro com relação aí, né, se está ferido, enfim, essa troca de tiro ou não. Foi só para afugentar o mesmo. Falando de Lula, Lula deve indicar em breve um novo PGR, já que o Augusto Aras, né, de vez em quando aí dá problemas, inclusive até com essa questão da delação aí do tenente-coronel, né, ele não concorda com isso. E aí o próprio presidente Lula já está vendo nomes aí para assumir aí, portanto, a PGR aí, portanto, às 11h45, informação aqui não para, está tramitando uma ação que quer que a Caatinga e o Cerrado sejam reconhecidos como patrimônio, e é mais do que justo. A campanha nacional em defesa do Cerrado, que já existe desde 2016, juntamente com a articulação semiárido brasileiro, povos e comunidades tradicionais, movimentos e entidades ligadas à defesa do meio ambiente, lançaram nesta segunda-feira uma ação com o tema Cerrado e Caatinga, Patrimônios do Brasil, Riqueza Presente, Herança Futura. A iniciativa quer sensibilizar políticos, atores ambientais, gestores e a sociedade civil para a aprovação da PEC 504 para que os biomas Caatinga e Cerrado sejam reconhecidos como patrimônios nacionais e defendidos pela Constituição Federal. A Amazônia, a Mata Atlântica e o Pantanal, dentre outros biomas, já são considerados patrimônios do Brasil. A proposta de emenda à Constituição foi criada em 1995 e hoje está pronta para ser votada na Câmara dos Deputados e só precisa entrar em pauta de votação. O reconhecimento constitucional como patrimônio traz uma série de garantias para a proteção dos dois biomas, como explica Valéria Santos, articuladora das Comissões Pastorais da Terra do Cerrado. Na prática, significa, além de destinação de política pública específica para essas regiões, Cerrado e Caatinga, mas também esse reconhecimento institucional. Eu acho que isso tem um peso, inclusive, em vários espaços, tanto no espaço político, mas no espaço acadêmico, técnico e na sociedade em geral. Também de aprovação de leis de proteção, que está o plano de combate aos desmatamento da Amazônia está bastante avançado, no entanto, o Cerrado tem sido pouco pautado nesse sentido de contenção do desmatamento, desse processo acelerado de devastação, né? O diretor de combate à desertificação da Secretaria Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável, ligado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Alexandre Pires, falou da importância desse movimento nacional para proteger não apenas os biomas em si, mas as comunidades inseridas nessas regiões. A Caatinga e o Cerrado são dois biomas extremamente sensíveis, mas muito estratégicos para a população brasileira e para o mundo. Tem suas conexões entre si, com a Amazônia, com a Mata Atlântica, com o Pantanal, e é importante a gente cuidar
da vegetação, dos solos, das águas, da biodiversidade que tem nesses ambientes. Mas é sobretudo importante a gente cuidar dos conhecimentos tradicionais dos povos que vivem nesse lugar. As populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas e tantos outros povos tradicionais que sobrevivem dessa relação com esse ambiente. Está agendada para esta terça-feira, na Câmara dos Deputados, uma audiência pública para debater a aprovação da PEC 504. E Brasília recebe ainda nesta semana, entre os dias 13 e 16 de setembro, o 10º Encontro e Feira dos Povos do Cerrado, que terá a PEC como um dos pontos de discussão. Pelo site campanhacerrado.org.br é possível saber todos os detalhes e também como colaborar com a ação ambiental pela defesa do Cerrado e da Caatinga. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Obrigado, Madison, por essas informações. É mais do que justo, né? Caatinga, Cerrado fazem parte aí, né, dos biomas importantes aqui do nosso país, assim como a floresta amazônica, né? Aí também. Então, um abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui para minha amiga Ina, também tá ligada com a gente, né? Ela é do Piauí, né? Mas aí tá no mundão aí de meu Deus. Um abraço. Obrigado pelo carinho, tá junto com a gente aqui através das nossas fanpage no Facebook, 11h50 até meio-dia, programa direto ao ponto aqui pela sua CN Mix, direto aqui do município de Novo Oriente. Vamos falar de economia, o IPCA sobe, né, gente? 0,23% em agosto, diz aí IBGE. Vamos à matéria. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a prévia da inflação oficial no país, subiu 0,23% em agosto, frente a julho, quando registrou alta de 0,12%. Com isso, o IPCA 15 acumula elevação de 3,23% no ano. E em 12 meses, a inflação sinalizada pelo índice chega a 4,61%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo André Almeida, responsável pela pesquisa, dos 9 grupos de produtos e serviços que compõem o IPCA 15, 6 apresentaram alta. O principal destaque foi a alta de 1,11% do grupo habitação. A energia elétrica residencial subiu 4,59%, influenciado principalmente pelo fim da incorporação do bônus de Itaipu, que havia sido creditado nas faturas emitidas no mês de julho. Também foram registradas altas nos grupos de saúde, cuidados pessoais e transportes, principalmente por conta dos reajustes da gasolina. Do lado das quedas, destaque para alimentação e bebidas. Foram observadas reduções nos preços de alguns produtos, como batata inglesa, tomate, frango em pedaços, leite longa-vida, carnes e feijão carioca. O IBGE também divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que subiu 0,20% em agosto. No ano, o INPC acumula alta de 2,80%. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Obrigado, Solimar, obrigado por essas informações. A economia, né? Em altos e baixos, uma hora dá uma melhorada, uma hora ameniza a questão da cesta básica, aí vai. A gente vai levando, vai empurrando com a barriga, né? As melhoras aí gradativamente. Esperamos aí que possa melhorar mais ainda o nosso país, é o que a gente deseja. Seja ele com o governo A ou com o governo B. Casos de câncer entre jovens crescem 79% nos últimos 30 anos. Vamos a essa matéria. Há 4 anos, a professora Camila Pinheiro descobriu um câncer no sangue. Após manchas pelo corpo e alguns exames, o diagnóstico: leucemia mieloide crônica. Aos 36 anos, a moradora de Brasília tem dificuldades em encontrar empregos formais. Professora de formação, trabalha como autônoma e lida diariamente com os impactos do tratamento sem perder a esperança.
tenho uma anemia profunda, tomo quimioterapia todos os dias, me deu uma inflamação grave no intestino, então eu tenho diarreia constantemente, estou secando por conta da quimioterapia, sinto muito preconceito na área profissional, quando eu digo que eu tenho que ir para os médicos, que eu tenho que fazer exames periódicos a cada 3 meses, né, se as empresas não querem. Tem dias que eu tô bem, tem dias que não. Eu espero ficar bem também, no momento não tá tão legal. A meta é envelhecer, mas vamos ver até onde meu corpo aguenta. No ano em que Camila teve o diagnóstico, grande parte do mundo registrava mais de 3 milhões de novos casos de câncer em pessoas com menos de 50 anos. Esses dados fazem parte de um estudo publicado na revista científica internacional BMJ Oncology, por universidades do Reino Unido e da China. O levantamento mostra que de 1990 para 2019, aumentou em 79% o número de jovens com câncer em mais de 200 países e regiões do mundo, incluindo o Brasil. As questões genéticas e históricos familiares fogem do controle, mas os hábitos da atualidade explicam essa elevação. É o que explica a oncologista Carla Moraes. Uma dieta rica em carne vermelha, pobre em frutas, pobre em fibras, rica em sódio, em alimentos ultraprocessados, pobre em leite, o consumo de álcool, o tabagismo, o sedentarismo e aí a obesidade é um fator de risco muito importante. A gente acredita que essa mudança no estilo de vida pode prevenir até 30% os cânceres. O câncer de mama foi o mais recorrente no período analisado. Por outro lado, os de traqueia e de próstata tiveram aumento mais rápido. A oncologista Carla Moraes explica que quando a prevenção não for suficiente, é importante fazer exames para detectar o mais cedo possível. Exames preventivos como o câncer de mama, né? Então a mamografia deve ser realizada a partir dos 40 anos, já que não conseguimos mudar o fator de risco genético e os fatores modificáveis, essa doença esteja em estadia inicial, porque isso aumenta e muito a chance de cura. Então a colonoscopia, ela deve ser realizada a partir dos 45 anos de idade para o rastreamento do câncer coloretal. Então a gente tem que individualizar cada caso mediante o histórico familiar e individual que acrescenta risco para esse indivíduo. Levando em conta as 3 décadas, o estudo mostra que o número de novos casos de câncer precoce pode aumentar em 31% e as mortes podem crescer 21% até 2030. A incidência tende a ser maior na faixa dos 40 anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Obrigado, Sayonara, por essas informações aqui dentro do nosso programa Direto ao Ponto. Vamos falar agora sobre esporte, né? Sobre esporte, portanto. Tem nenhum colaborador hoje aqui com a gente falando de esporte. Mas hoje nós temos... hoje nós temos futebol nas eliminatórias, portanto, hoje tem Brasil e Peru. É mais um jogo para vermos como está aí a equipe brasileira, a seleção brasileira no comando do Fernando Diniz. Na primeira rodada, ou seja, podemos dizer assim, primeiro jogo, foi muito bem, obrigado, né? Vencendo de 5-0 a equipe da Bolívia. Hoje às 23 horas é tarde para Dedéu, né? 23 horas é esse jogo, portanto, entre Peru e Brasil. Mas temos ainda outros jogos pela Copa do Mundo, pelas eliminatórias. Temos Bolívia e Argentina, Equador e Uruguai, Venezuela e Paraguai, e também o Chile enfrentando a equipe da Colômbia. Pelo Brasileirão, Série B, Série C, enfim, tudo isso e tudo aquilo, não tem nada, né? Só mais adiante aí para o final de semana, portanto, teremos aí os destinos aí das próximas fases aí do Brasileirão. Temos ainda as eliminatórias da Eurocopa, né? A qualificação também para a galera ali da Eurocopa. Tem a Bélgica e Estônia, Espanha e Chipre, Itália e Ucrânia, as principais aqui, né? Noruega e Geórgia, Romênia e Kosovo, Suíça, Andorra, Suécia e Áustria, né? Portanto, aí são aí as eliminatórias acontecendo, portanto, em todo mundo, né? Já que aí está se aproximando aí as
a Copa do Mundo do ano 2026. Lembrando que também tem os preparatórios aí, né, para a continuação aí, logo após aí esse último jogo, eliminatório agora, retorna aí, portanto, não só Brasileirão, como Copa do Brasil, Sul-Americana e também a Libertadores. 11h58, 11h58, a gente já vai se despedindo, ficando por aqui em mais um programa direto ao ponto, aqui pela sua CN Mix, direto aqui do município de Novo Oriente. Obrigado a você que nos acompanhou desde as 10. Comunicação e mixagem foi desse amigo de vocês, Claudemir Nunes, prometendo voltar amanhã, a partir das 10 horas a gente estaremos aqui no mesmo canal, no mesmo local. A todos um abraço, fique aí com a programação aqui da sua CN Mix. A todos um abraço, um bom dia e até logo.